por acaso você tem uma dúvida, alguma dúvida na sua vida, será que eu faço parte da família de Deus? Você já se perguntou isso? Será que eu faço parte da família de Deus? As coisas que eu faço, as doideiras que eu faço, mas eu vou na igreja de vez em quando, será que eu faço parte da família de Deus? Jesus Cristo, ele responde isso para você. Ele diz o seguinte: a minha família, presta atenção nisso, a minha família são aqueles, olha isso, a minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus. É qualquer tipo de palavra? Não, é a palavra de Deus. Jesus Cristo falando isso. Quem faz parte da minha família são aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra de Deus, e as pratica. O que é praticar? É você colocar em ação. É você colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Porque se você ouviu e você não praticou, é a mesma coisa de não ter ouvido. Quem faz parte da família de Deus? Jesus responde: aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Jesus que fala isso, tá bom? Então ele diz o seguinte, em Lucas capítulo 8, versículo 16. Presta atenção nisso aqui, isso é sensacional. Algumas pessoas, elas não vão entender, porque Jesus ele fala através de parábolas. A parábola, ela não é para todo mundo entender. Não é para todo mundo. Jesus Cristo fala a respeito disso. É como se fosse um recado para essas pessoas que fazem parte da família, aquelas que se dizem discípulos de Deus, que são os discípulos de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele fala para algumas pessoas através de parábolas, e ele diz o seguinte na parábola da lamparina, ou da parábola da lâmpada, ou a parábola da candeia. Ele diz o seguinte, versículo 16, capítulo 8 de Lucas. Ninguém acende uma candeia, ou no caso uma lamparina, né? Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Ponto. A parábola da lâmpada. Só isso aí que Jesus Cristo falou. Vamos falar sobre isso? O que isso significa? Aí você fala assim, William, mas eu não entendi. Você falou que é algo sensacional. Eu estou te falando, é algo sensacional. É algo sensacional. Vê aí se ficou bom. Tá dando um pouco de barulho, um pouco de eco? Tá bom aí? Não, mas acho que é só no seu aí. Tá aparecendo barulho para vocês aí? Alguém fala aí para mim? Se tem barulho aí para vocês? Ah, calma aí. É justamente isso. Como é que vai funcionar aqui? Pronto. Agora ficou ótimo. Não é? Agora ficou bom. Agora ficou bom. Também ninguém me avisa. Vamos continuar então? Tá perfeito agora, né? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Parábola da lamparina ou da candeia. O que Jesus Cristo está falando aqui nessa parábola? Primeira coisa que você tem que entender aqui. O que é que Jesus Cristo está falando? Presta atenção. Jesus Cristo ele está desafiando. Ele está me desafiando. Ele está desafiando você a você examinar a sua vida em relação à sua fé no seu dia a dia. Por exemplo,
Você é uma pessoa, Jesus Cristo ele está falando aqui para as pessoas que são seguidoras dele. São os cristãos. Então, naquela época, a primeira coisa que você tem que entender é o contexto da situação. Naquela época, as casas, elas não é que nem agora. Agora você pode ver, olha, está claro aqui, eu tenho uma luz aqui, tem outra luz aqui, tem outra luz de um lado aqui. Você chega a um lugar, uma sala que está escura, o que você faz? Você chega no interruptor e pac, acendeu a luz. Acendeu a luz. Antigamente não era assim que funcionava. As pessoas elas eram muito pobres. E quem tinha uma condição melhor de vida, eles usavam a lamparina ou a candeia. O que é uma candeia? Eu não sei vocês aí, se vocês já moraram num sítio, na roça. Eu já morei na roça. Na roça, eu lembro que quando eu era pequeno, se usava, por exemplo, pegava uma lata de leite ou pegava um copo e fazia o seguinte, você pega um pedaço, mais ou menos um pedaço desse tamanho aqui, ou menor, de roupa. É tudo inventado na cabeça de quem está precisando da luz, viu? Ó, usamos, Mari falando, usamos muito a candeia. Você pegava, por exemplo, uma lata, um copo, e você pegava um pedaço de pano, lata de leite, coloca querosene dentro da lata de leite, querosene. Aquilo faz uma fumaça preta, meu Deus do céu, aquilo preteja tudo onde é que fica. Onde é que fica. Mas é assim que funciona. Por exemplo, você pega uma caneca, aqui, você pega uma caneca, coloca querosene nela, pega um pedaço de pano e coloca até encostar essa parte aqui, lá no querosene, aí essa parte do pano vai ficar o quê? Encharcada de querosene, e aqui na ponta você vai acender. Aí ela fica queimando ali até. A candeia, ela é bem parecida com isso. Só que naquela época, o que acontece? Não se usava querosene. O que pretejava o nariz? Preteja tudo. Eu lembro que eu brincava, acendia a a lamparina, né, a gente chama de lamparina, acendia e ficava brincando e colocando a mão em cima. A mão ficava pretinha. Só que naquela época, ali na Palestina, o que eles usavam? Eles usavam azeite. Eles usavam azeite. Então, era como se fosse... Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Mas eu não vou me prender a isso, tá bom? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que é uma candeia. Eu quero que você imagine aqui, olha, por exemplo, uma vasilha, onde nesse lado aqui tem uma ponta, desse lado aqui tem um buraco, 2 buracos, um de cada lado. Desse lado aqui você coloca o azeite onde vai ficar aqui dentro, e desse lado um pedaço de pano. Então você acende aqui e ele fica queimando ali. Tá, não vou, só para a nível de curiosidade mesmo, não precisa a gente se prender a isso. Então as casas que eram muito... As pessoas que tinham mais dinheiro, como é que elas faziam? Elas acendiam várias lamparinas. As casas, geralmente, elas não tinham muitas janelas, que nem hoje você tem arquiteto para planejar a sua casa. Não, as pessoas faziam a casa e o que acontece? Elas tinham poucas janelas. E elas eram bem escuras. Então, quando ia chegando a tarde, o que acontece? As pessoas acendiam uma lamparina. Então, isso era típico ali daquela região. Então, Jesus Cristo ele pega um acontecimento da vida diária e ele traz para o reino de Deus. Como assim, William? Jesus Cristo ele diz o seguinte: antes de eu começar a explicação, eu quero que você entenda que quando se fala a respeito da luz, o que é a luz? Você vai perceber que às vezes as pessoas vão falar para você, você vai falar para as pessoas o seguinte: olha, você é luz na vida de outras pessoas. Quando isso é falado para alguém, olha, você é luz. Isso na cultura judaica, o que está dizendo? Está dizendo que a luz, ela tem relação com a verdade. A luz, ela tem relação com as coisas divinas, com as coisas de Deus. Então, quando alguém fala, olha, você é luz,
ele estava se referindo que você, essa pessoa, ela tem um caráter divino. Você está entendendo isso que eu estou te falando, né? Ela tem um caráter moral. Ela reflete aquilo que Deus fala. Ok? Então, você é luz. Então, Jesus Cristo, ele pega e começa a falar para as pessoas a respeito que ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Primeira coisa que nós temos que fazer é compreender qual é a natureza da luz. Para que a luz serve? A luz ela tem um propósito, que é tirar as trevas, fazer com que as trevas desapareçam. Esse é o propósito da luz, correto? Se a luz não faz aquilo que ela tem que fazer, ela não serve de nada. É a mesma coisa em relação ao sal. Por que você coloca sal numa comida, numa salada? Para salgar, para dar sabor. Se o sal perde o sabor, ele não vale de nada. É a mesma coisa em relação à luz. Quando você acende uma lâmpada, quando você acende uma vela, qual é a tua intenção? É você sumir com a escuridão. Então, o propósito da luz é o quê? Acabar com as trevas. Esse é o propósito da luz. Então, primeira coisa que nós temos que entender quando Jesus Cristo fala: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo da cama. O que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte: você, quando você chega na sua casa e você vê tudo escuro, você por acaso, imagine que isso daqui é uma vela. Eu queria ter uma vela aqui para demonstrar para você. Você não faz isso. Você não acende uma vela. Está aqui, deixa eu pegar um negócio aqui. Tá aqui. Isso aqui. Você não acende uma vela e coloca debaixo desse livrinho aqui, para esconder a vela. Você não faz isso. Você não acende a vela e coloca aqui, olha, debaixo do microfone, aqui embaixo. Você não faz isso. Você não acende a vela e você esconde a vela assim, olha, debaixo da tua blusa. Você faz isso? Ninguém faz isso. E Jesus fala: ninguém acende uma lâmpada e esconde ela debaixo de alguma coisa. Você não faz isso. Pelo contrário, você expõe a luz. O que você faz? Quando você acende uma vela dentro do seu quarto escuro, da sua sala escura, o que você faz? Você pega essa lâmpada e você coloca em um lugar alto. Por quê? Para a claridade tomar conta do ambiente e você poder ver melhor. Correto? Acredito que até aqui está tudo claro. Então, Jesus Cristo, ele diz que a natureza da luz é iluminar. Essa é a função da luz. Depois, Jesus Cristo diz que a posição que você tem que pegar essa luz é colocar ela em um lugar alto. Por que Jesus Cristo está falando isso? Eu estou falando a respeito do primeiro versículo, viu? Onde Jesus Cristo fala: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro, ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. Então, Jesus Cristo ele fala que essa luz ela tem que ficar em um local apropriado, que é um local onde tenha visibilidade. William, o que Jesus Cristo está querendo falar com isso? Ele está querendo dizer que a palavra dele, o evangelho dele, não é o evangelho de qualquer outra pessoa por aí. É o evangelho dele. Por exemplo, tem gente que pensa que evangelho significa aquilo que Jesus Cristo falou. Não, não é. Evangelho significa as boas novas. Então, por exemplo, quando César, o imperador, eles tinham uma ordem para passar para o povo, essas pessoas que levavam essa ordem do imperador, eles estavam levando o quê? As boas novas. Eles levavam o quê? O evangelho do imperador. As boas novas. Então, ele levava o evangelho do imperador. Isso é outra coisa. Eu estou falando do evangelho de Cristo. Aquilo que ele falava. Então, o evangelho de Cristo.
Não é o evangelho de uma religião, não é o evangelho de algo que alguém acredita, não, é o evangelho de Cristo. Então, o evangelho de Jesus Cristo, eu pergunto para você hoje, ele está sendo evidenciado na sua vida? Aquilo que Jesus Cristo falou acontece na sua vida? Aquilo que Jesus Cristo falou, você fala para outras pessoas que acontece na sua vida ou não está acontecendo nada? E você continua falando todo o tempo que você é de Cristo. Você continua todo o tempo falando que Jesus Cristo é legal, que Jesus Cristo é só amor, que Deus é só amor, e você não aprende sobre a justiça de Deus. Como é que a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, está frutificando na sua vida? Como é que ele está agindo na sua vida? E como é que você age em relação a isso na vida de outras pessoas? É sobre isso que Jesus Cristo está falando. A luz. William, eu não estou entendendo. Você já vai entender já já aonde é que Jesus Cristo está querendo chegar. Por exemplo, no verso 17, aonde Jesus diz o seguinte: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Jesus Cristo ele está falando sobre a transparência do reino de Deus. Você fala para as pessoas através da mensagem de Jesus Cristo, você leva a mensagem de Deus para outras pessoas, você faz com que as palavras de Jesus Cristo aconteçam na sua vida. Porque às vezes você fala que ama Jesus Cristo, só que se eu perguntar para você, fala um versículo, fala um ensinamento que Jesus deu para você, às vezes você não sabe. É uma coisa da tua cabeça. Eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo. Se você ouve, se você vai na igreja todos os dias e você não pratica, a sua fé, ela é morta. É morta. Você está se enganando todos os dias. Jesus Cristo ele está falando o seguinte, que um cristão, quando você aceita ser discípulo de Jesus Cristo, você não se esconde, você é luz na vida de outras pessoas. E essa luz, ela precisa aparecer. Porque você não pega uma luz, acende ela e esconde em algum lugar. Não, você coloca ela em um lugar alto. É aquilo que você deve ser na vida de outras pessoas. Luz. Luz para iluminar as pessoas que estão em trevas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo tudo que eu estou dizendo? Escreve aí para mim. Então, o que acontece? No versículo 17, Jesus ele diz que a luz ela vai ser revelada, a verdade ela vai ser revelada. Não há nada escondido que não seja revelado. Jesus Cristo ele está mostrando a transparência do reino de Deus. Às vezes você tem uma coisa na sua cabeça que você acredita na sua verdade. Eu não sei se você sabe, mas tem 3 tipos de verdades. 3 tipos. Tem a minha, tem a sua e tem o dono da verdade, que pode não ser nem eu e nem você. Tem a minha verdade, tem a sua verdade e tem a verdade absoluta, que é aquilo que Deus falou. A maior parte das pessoas por aí, elas não conhecem aquilo que Deus falou. Talvez elas ouviram, mas elas não compreenderam. Elas não entendem aquilo que Deus fala. Como, por exemplo, uma coisa dessa que Jesus Cristo está falando. Você pega e acende uma lâmpada e esconde ela? Não, William. E por que você faz isso com a tua vida? Por que você diz que você é um cristão, só que a sua fé ela é morta? Inclusive na sua própria vida. Inclusive na sua própria vida. Por que quando você lê uma coisa, você não busca pedir de Deus entendimento e discernimento do Espírito Santo de Deus para você compreender aquilo que você está lendo, para você transmitir para outras pessoas? Ah, William, é porque eu não tenho interesse. Problema seu, vai ser um problema seu.
Qual é a coisa mais importante nesse planeta que Deus diz que nós devemos ter? Por exemplo, se você não me conhece, eu estou te falando, eu não sou nem padre nem pastor, estou falando aqui da palavra de Deus. Não tenho compromisso nenhuma com nenhum tipo de igreja. Mas eu estou falando para você. Qual é a coisa que você tem que fazer mais aqui nesse planeta? É o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que você diz que ama a Deus se você não conhece uma coisa que Ele fez? Se às vezes você não faz o que Ele deu, não, eu sou da família de Deus. Jesus Cristo, Ele diz, quem é da minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Ouve e pratica. Você está entendendo? Às vezes você olha lá os mandamentos de Deus, não segue um, nem o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes você está amando mais o futebol do que a Deus. Às vezes você ama mais os seus filhos do que a Deus. Às vezes você ama mais os seus problemas do que a Deus. A sua mente, ela está focada nos seus problemas. E não tem tempo para Deus. O principal, a pessoa ela não dá atenção. O que que Jesus Cristo está falando aqui? Você é uma pessoa que acredita que eu seja o Salvador? Eu que eu estou falando, Jesus Cristo. Que eu vim para eu sendo o próprio Deus. Você acredita nisso? Acredita que o homem não tem condições de se salvar, não tem nada que o homem faça para se salvar? Você entendeu isso daí? Que o homem ele peca todos os dias? A Disney está falando, qual é o de maior importância? É amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, as pessoas elas estão confiando em outras coisas. Às vezes, você confia só em você. Às vezes, você confia em outras entidades por aí que não é Jesus Cristo. Ele diz que é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo ele fala isso porque um dia, o que que Jesus Cristo fala? Eu sou quem? O caminho, a verdade e o quê? A vida. Por que que Jesus Cristo fala isso? Porque um dia, através de uma mentira contada para o ser humano, Deus trancou o caminho. O homem ele tinha acesso direto a Deus. Através de uma mentira, o que que aconteceu? Deus trancou o caminho desse acesso. Então, Deus trancou o caminho. A partir desse momento, o que que aconteceu? Através dessa mentira, o homem ele passou a morrer. Através de uma mentira, o homem morre. O homem morre espiritualmente, porque ele não tem mais acesso a Deus. O que que acontece? Deus tranca o caminho. Quando Jesus Cristo vem fisicamente, o que que ele faz? Ele abre o caminho que estava, se você ler Gênesis, está lá escrito, Deus coloca anjos com espadas flamejantes para o homem não ter acesso à árvore da vida. Já fez besteira uma vez. William, não estou entendendo nada. É assim, olha, Deus colocou duas árvores no jardim. Uma do conhecimento do bem e do mal. Uma do conhecimento do bem e do mal. E a outra, a árvore da vida. Da árvore da vida, quem come desse fruto jamais morrerá. Então, depois que o homem comeu esse fruto aqui, olha, que ele desobedeceu a Deus, espiritualmente ele morreu. Se ele come, já comeu um, já desobedeceu uma vez. Se ele desobedece nessa daqui, nunca mais o homem volta à vida. Nunca mais. Por quê? Porque ele comeu a árvore da vida. Então, se ele estava morto, ele viverá morto na eternidade. O que que Deus faz como prova de amor? Expulsa o homem desse local. E faz mais. Nesse caminho, ele coloca anjos com espadas flamejantes. Então, através de uma mentira, o homem morre e o caminho é fechado. Jesus Cristo vem
Eu sou o caminho. Ele abre o caminho. Ele diz que ele é a verdade. Se tinha uma mentira que colocou o homem na eternidade, que colocou o homem na morte, Jesus Cristo, ele traz a verdade absoluta. Então, ele abre o caminho, ele traz a verdade e ele tira o homem da morte. Você acredita em tudo isso daqui? William, eu acredito. Então, se você acredita, você se torna um cristão. Quando você se torna um cristão, Jesus fala isso para você. Não esconda a sua luz. Tem um monte de pessoas aí que estão indo para o inferno. E você acredita que você sabe pouco. Só que você não sabe o poder que as suas palavras têm. Deus, ele fez o universo, ele fez todas as coisas através da sua palavra. Então a sua palavra tem poder. Às vezes você fala uma, duas, três palavras para uma pessoa que está desesperada. Sabe o que acontece? A vida dela muda. Não por sua causa, mas porque você abriu a boca. Porque você falou algo que Deus falou para você falar. Jesus Cristo, no versículo 28, falando ainda no versículo 27, quando Jesus fala a respeito de que tudo será revelado, é porque às vezes você vai perceber que tem pessoas que fazem pelos outros e outras que não fazem. Só que no coração dela é Jesus que sabe, é Deus que sabe qual é aquilo, o que é que te motiva a fazer as coisas. Então tudo vai ser revelado. Agora, sabe o que acontece? No versículo 18, diz o seguinte: portanto, considerem atentamente. Então Jesus está falando, presta atenção nisso, é o que Jesus está falando. Como vocês estão ouvindo, não é o que vocês estão ouvindo, não, é como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então vamos lá. Versículo 18. Jesus Cristo está falando a respeito da responsabilidade das pessoas que ouvem. Presta atenção nisso. Voltei, estou aqui. Jesus Cristo está falando assim, ei, presta atenção nisso que você está ouvindo. Ele está falando qual é a importância de você dar atenção naquilo que Deus está falando e aplicar na sua vida. A partir do momento que você ouviu a palavra de Deus, a partir do momento que você se tornou um cristão porque você aceitou, você não deve ser uma luz escondida. Tem muitas pessoas, talvez como você, que ainda não entendeu que muitas coisas na sua vida não mudam, porque primeiro você está procurando as coisas do mundo e você não está procurando aquilo que Jesus Cristo falou para você procurar. E olha que eu não estou falando nada que tenha questão religiosa. Eu estou falando algo que tenha relação com a espiritualidade, que é o quê? Jesus Cristo falou para você, para eu, para você, primeiro buscarmos quem? O reino. Não é isso? Mas às vezes você está buscando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus ele diz que quando você encontrar o reino, onde é que está o reino, William? A 10, 20 mil quilômetros daqui? Não. Dentro de você. É autoconhecimento. O reino está dentro. Então o que você faz? Depois que isso estiver ativado em você, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas, eu já ouvi tanto isso, talvez você também já ouviu tantas vezes, e não consegue compreender. E não consegue compreender. Olha, presta atenção, às vezes as pessoas elas falam que acreditam em Deus, é o próprio que está falando. A própria palavra de Deus, Jesus Cristo está falando que a primeira coisa que você deve fazer é encontrar o reino, é você ter o reino de Deus ativado dentro de você, que as outras coisas serão acrescentadas.
Aí a pessoa ela escuta isso e ainda fica achando que Jesus é um cara legal. Não, não é um cara legal. É o Filho de Deus, a própria sabedoria está falando para você assim, olha, eu não sei se precisa você ler 1, 10, 20, 100 vezes até você entender. Primeiro, o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. William, eu vivo desesperado, eu vivo em depressão. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. Quando você se torna cristão, Jesus Cristo ele fala para você o seguinte: tem coisas guardadas dentro de você que uma pessoa ela vai se libertar a partir do momento que você ir para campo, a partir do momento que você colocar a sua fé em ação, a partir do momento que você entender que aquilo que você carrega, que é a fé, é só uma semente. Se você não plantar essa semente, ela não vai frutificar nem na sua vida e nem na vida de ninguém. Ela é morta. Sabe? Você ouviu demais, você aprendeu demais, mas nunca ensinou ninguém, mas nunca usou para a sua vida. A palavra de Deus diz que essa fé ela é morta. Jesus Cristo, ele vem nessa parábola da lâmpada dizer o seguinte: não esconda aquilo que Deus te deu. Você já imaginou? Eu vou falar algo aqui um pouco pesado, tá? Mas segura aí, porque é isso mesmo. Você já imaginou um dia você frente a frente com Deus e Deus falando para você, cadê? Aí você fala assim, mas cadê o que, Deus? Cadê os dons que eu te dei? A energia que eu coloquei dentro do teu coração? Cadê? Cadê o propósito que eu te escolhi? Antes de eu fundar o mundo, eu te escolhi. E coloquei coisas dentro de você. E te coloquei nesse mundo. O que você fez com seus talentos? O que você fez com seus dons que eu te dei? O que você fez com a fé que eu te dei? Porque nem isso você é capaz de ter. Você não tem capacidade de gerar fé. Sou eu que te dei. Cadê todas essas coisas? Como é que você vai olhar para Deus e responder alguma coisa? Você está ali de frente com a justiça. Você está de frente com a verdade. Você já imaginou Deus falando para você assim? Você esqueceu as coisas que eu coloquei no seu coração? Quantas vezes você me trocou pelo trabalho, por uma paixão que te cegou, por coisas que não tem nada a ver com o seu propósito de vida? Quantas vezes você me tirou do primeiro lugar, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Cadê todos os talentos que eu te dei? Quando você olha para a vida, por que você se desanima? Por que às vezes você entra em depressão pensando tanto no passado, de coisas que as pessoas fizeram para você, porque elas não têm nenhuma ligação comigo? Você quem tem. Aí você fica dando atenção para aquilo que as pessoas fizeram com você. E você parou. Parou por causa de um casamento que deu errado, foi traída, foi trocada por alguém? Continua. Continua, que isso não tem, às vezes não tem nada a ver com o seu propósito. Você entendeu qual é o seu propósito? Não. Porque não me deu atenção. Porque não me ouviu. Porque não me conheceu. Você já imaginou Deus falando todas essas coisas para você? Você já imaginou isso? O que você vai falar? Aí Jesus Cristo ele fala, olha, essas coisas ainda não aconteceram. Eu vou te contar uma parábola. Parábola da lâmpada. A lâmpada, ela vem para tirar as trevas. Você vai perceber que o mundo ele é do jeito que é porque ele pertence ao príncipe das trevas. Não é à toa que você olha para as coisas, é uma desgraceira no mundo todo. Por quê? Porque esse mundo não pertence a Deus. Esse mundo não pertence a Jesus.
Esse mundo pertence a quem? Ao príncipe das trevas. E quem é você, se você é cristão? Você é luz para essas pessoas que vivem em trevas. E por que você não aparece? Por que você se esconde? Por que você tem medo de falar? Por que às vezes você tem vergonha de falar o nome de Deus? É mentira isso que eu estou te falando? Porque às vezes, em roda de amigos, alguma coisa, você sente vergonha de falar a sua opinião que tem a ver com aquilo que Deus falou. É vergonha? A palavra diz que se você se envergonhar da palavra de Deus, Deus vai se envergonhar de você também. Jesus ele fala, por que você se esconde se não faz sentido eu pegar uma lâmpada e esconder debaixo de um jarro? Aí eu pego, te dou fé, te dou vida, coloco uma semente, coloco um propósito para você. Isso é Deus falando, viu? Que a intenção dele é levar todas as pessoas para morar na eternidade com ele. Essa é a intenção de Deus, mas não vai acontecer desse jeito. Por quê? Porque muitos não querem. Muitos não querem. Então, quando Jesus Cristo está falando a respeito dessa parábola, ele está falando no versículo 18 sobre a responsabilidade de quem ouve. A importância de você ouvir e você executar na sua vida. O que Jesus Cristo fala? Não é para você ir para os 4 cantos e pregar o evangelho? Evangelho de quem? De Cristo. É aquilo que ele falou. Você fala às vezes para os seus filhos? Você lê pelo menos para você? Você entende? Você tem intimidade com Deus? Não, então é coisa da tua cabeça. Quando você fala com um Deus aí, que eu sei lá quem é, o Deus me responde. Aí Deus não fala nada. Aí você faz o seguinte, Deus já te respondeu, é que você ainda não entendeu. Deus já respondeu. Está com problema no seu relacionamento? Sabe o que você faz? Você vai lá na palavra. Lá está falando sobre relacionamento. William, eu sou uma pessoa que eu sou... William, eu sou burra. Não, você não é burra, você só se acha. Mas você não é burra. Agora, se você faz tolice na sua vida, você toma prejuízo todo o tempo, você é uma pessoa que é enganada todo o tempo, Deus, como é que eu faço? Deus já te respondeu. Como assim? Você vai lá em Provérbios e leia. Todo dia você leia um provérbio. São 31. Você vai lá, dia 1. Quando você terminar, você lê novamente. Eu vou te falar uma coisa. Em um mês, você não é mais a mesma pessoa. Provérbios, ele fala da sabedoria do dia a dia. Para a sua vida no dia a dia. Fala sobre dinheiro, fala sobre relacionamento, fala sobre você controlar a sua língua, sobre você deixar de ser uma pessoa preguiçosa. William, mas eu quero ser preguiçosa. Seja, vai ter um resultado. E você vai lendo lá, você vai saber que aquilo que você planta, você vai colher. Você não vai culpar ninguém, porque antes você era tonto. O resultado que você tinha no seu relacionamento, no seu trabalho, você não sabia por que era, porque você era tonto. Era uma pessoa, uma mulher tonta também. Só que agora você leu Provérbios. Você continua fazendo, agora você sabe. Se você quiser consertar, aonde é que você tem que apertar? Onde é que você tem que mudar? Então Deus já falou. Às vezes você fala, Deus não fala comigo, ele já falou. Já falou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu quero que você compreenda aqui que isso que eu estou falando. Hoje eu estou falando sobre a parábola da lâmpada. A parábola da candeia, a parábola da lamparina. Não sei como é que está escrito aí na sua palavra, na sua Bíblia, mas é tudo a mesma coisa. Então, Jesus Cristo ele está falando para quem? Para aquelas pessoas que são o quê? Os cristãos. Aquelas pessoas que dizem que são seguidoras de Cristo. Jesus Cristo ele fala, não se acende uma luz, você é uma luz acesa se você aceitou Cristo. Para iluminar a vida de outras pessoas, levar a luz. William, como é que eu posso usar isso na minha vida?
Só responda aqui para mim, olha, agradecer aí, nós temos praticamente 300 pessoas na live. Escreva aí para mim, está fazendo sentido para vocês? A Dora está falando, desde que li Provérbios, não sou mais a mesma pessoa. Olha, deixa eu aproveitar aqui, enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu falar algo aqui para todos vocês. Vocês estão vendo eu falar aqui a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, e eu não tenho ligação, não sou padre, não sou pastor, já falei a respeito disso. Mas, por exemplo, acabei de ler aqui que a moça acabou de falar que leu Provérbios, a vida dela mudou. Se você acreditar em Deus ou não, e você ler e colocar em prática aquilo ali, vai funcionar do mesmo jeito. Acreditando em Deus ou não, vai funcionar do mesmo jeito. E o que é que muda para quem acredita? Porque aí vai entrar o quê? A salvação. William, eu não acredito em salvação, mas se você ler, vai funcionar para você. Você vai deixar de ser uma pessoa tonta. Se você colocar em prática, você vai deixar de ser uma pessoa tonta, só lendo Provérbios. Está fazendo sentido aí para todo mundo? Que legal. Que bom. Então, deixa eu terminar aqui. Ó, a Dani falando, deixei de ser uma pessoa tonta. Você vai receber, ó, por exemplo, você é uma pessoa que não sabe viver. Eu não quero mudar de assunto, eu estou falando aqui sobre a parábola de Jesus. Mas, por exemplo, nós falamos aqui a respeito de Provérbios. Quando você dá atenção para a palavra de Deus, Salomão, ele diz o seguinte, não basta você ouvir. Não basta você ouvir. Às vezes você vai, ó, tem pessoas que elas pegam a Bíblia e elas deixam aberta na sala da sua casa. Isso não vai fazer diferença nenhuma, nem na sua vida, nem na vida dos seus filhos, nem na vida de ninguém. Ninguém. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Bíblia aberta dentro de casa não muda a vida de ninguém. Tem pessoas que acreditam que elas estão sendo protegidas. Aquilo ali só é papel. Aquilo ali só é papel. É uma Bíblia bonita, toda dourada. Só é papel. Não tem importância nenhuma. Não vale nada. Se ela estiver aberta e ninguém lê. Aí você fala, William, mas eu leio. Mesmo assim, mesmo você lendo, Jesus, Salomão, Deus fala outra coisa. Presta atenção. Se você lê e você não praticar nada daquilo que você lê, é a mesma coisa que você não está fazendo nada. É por isso que você ter uma Bíblia aberta, você só vai levar poeira para dentro dela. Você precisa ler, compreender, que é o entendimento, e colocar em prática. Senão, a sua fé é morta. Tem pessoas que elas leem, mas elas não procuram entender. Elas falam, hoje eu já fiz o meu trabalho, hoje eu já li. Você entendeu? Não. Você colocou em prática? Não. Você acha que fez grandes coisas? Fui na igreja já 100 vezes. E aí, entendeu o que foi dito lá? Não. Colocou em prática? Não. Não muda nada. Você acha que Satanás não acredita em Deus? Acredita, do mesmo que muitas pessoas acreditam por aí. A vida dele muda? Não, ele já está condenado e quer levar mais um monte de gente junto com ele. Por quê? Porque essas pessoas não compreenderam o que Jesus Cristo falou. O que foi que ele falou? Quem faz parte da minha família? Ó, você que não sabe se você faz parte da família de Deus, é só você prestar atenção nisso que eu vou te falar. É simples de você entender. É simples de você entender. Jesus Cristo, ele diz o seguinte, aqueles que fazem parte da minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Ouve e praticam. Ouvem e praticam. Ouvem e
praticam? Não faz isso? Não, William, eu não faço isso. Então eu vou repetir. Jesus Cristo diz: quem faz parte da minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus. É qualquer tipo de palavra, é qualquer tipo de sabedoria, é qualquer tipo de ciência por aí? Não, isso é tudo conhecimento. Jesus Cristo está dizendo é quem ouve a palavra de Deus e pratica. Coloca isso na tua cabeça, tá? Ouve e pratica. Quando você, por exemplo, começa a ler Provérbios, você vai abrir a sua mente. Aquilo que você lê vai trazer entendimento para você. William, o que é entendimento? Antes você não entendia aquilo e agora você passa a entender o que é aquilo. Então isso é entendimento. Aqui, ó, essa caneta aqui, ó, eu não sei para que serve. Aí você aprende que ela é para escrever, que ela faz outras coisas também. Então você está tendo entendimento. Tem pessoas que você, por acaso, eu sei que na escola você aprendeu quanto é 1 mais 1, você aprendeu quanto é 5 mais 5, 2 vezes 5, você aprendeu isso. Agora, alguém ensinou você a viver? Tem alguma escola que você aprendeu a fazer isso? Olha, você vai ser pai. Tem alguma escola por aí que te ensinou a ser pai? Tem escola por aí que te ensinou a ser uma boa mulher? Ensinou a ser um bom homem? Ensinou a ser um bom filho? Tem algum lugar que te ensinou isso? Não, William, não tem. É por isso que a maior parte das pessoas são péssimos pais, péssimas mães. Embora alguns se esforcem, mas não sabem como fazer. Porque ninguém ensinou. Deus ensina. Deus ensina. Deus ensina tudinho. Tudo, 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 tudo. Não sabe o que você fala para o seu filho? Vai lá. Deus diz o que você tem que falar. Não sabe como é que você trata a tua esposa? Vai lá que Deus te diz como é que você tem que tratar. Então eu estou te falando tudo isso para você compreender que a partir do momento que você aceita ser um cristão na sua vida, Jesus Cristo ele traz essa parábola, que é a parábola da candeia, a parábola da lâmpada, para você não se esconder. Não se esconde a luz. Depois que você vira um cristão, sabendo aquilo que você sabe, William, eu sei pouco. O pouco que você sabe na vida de muitas pessoas vai fazer tanta diferença. Se você souber uma parábola de Jesus e você falar, porque não é você que vai convencer, não é você que vai ensinar. William, quem é? É o Espírito. Você só vai falar. Do jeito que eu estou falando aqui, olha. William, eu estou entendendo tudo que você está falando. Então, tudo isso é para a glória de Deus, não sou eu. É Ele que está te dando o entendimento para você compreender isso. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou usando a minha voz, que foi Deus que me deu. É a mesma coisa que todas as pessoas têm que fazer. O pouco que você sabe, vai lá e... As pessoas elas ficam muito impressionadas quando você cura, quando você faz uma pessoa andar, quando você faz uma pessoa enxergar. Deus não está nem aí se você enxerga ou não. Deus quer que você participe da festa com Ele. No final de tudo. Você está entendendo? E tem um monte de gente que nunca ouviu falar a respeito de Cristo. Nunca ouviu falar a respeito de Deus. E você é essa pessoa que foi escolhida. É luz na vida de outras pessoas. Então, o que eu quero falar para você e para terminarmos. Da mesma forma, olha, escuta isso. Você tem que abrir a sua mente. Da mesma forma que uma lâmpada, da mesma forma que uma vela, ela tem um propósito que é de clarear, que é de iluminar. Um cristão, ele também tem um propósito na vida dele, que é de ser luz na vida de pessoas que andam em trevas, na vida de pessoas que a sua mente, o seu coração está completamente destruído pelos desejos das coisas desse mundo. E se não tiver quem fale, como é que essas pessoas vão se converter?
Como é que essas pessoas vão deixar de servir a Satanás e servir a Deus, se não tem ninguém que fale? É por isso que Jesus, através da parábola da candeia, ele está falando, é você. É você, não se esconda não, é você. Você é minha luz. Você é a luz do mundo. Então, da mesma forma que uma lamparina tem uma missão, que é de iluminar, um cristão, ele também tem a missão dele, que é de levar luz na vida das pessoas. Saiba de uma coisa, você é a luz do mundo. Jesus fala sobre isso. O evangelho de Jesus Cristo, ele não deve ser escondido por aí. Ele não deve. Às vezes as pessoas pegam, aprende e guarda para ela. O que está falando? Coloca num lugar alto. O evangelho não é para ser escondido. Não deixa que o medo, a vergonha, às vezes o desânimo que você tem na sua vida impeça você de brilhar, de fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Qual é o papel da luz? Clarear, iluminar. Qual é o seu papel como cristão? É a mesma coisa, levar luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Mas algumas pessoas, elas ficam com medo, são cheias de vergonha. Você tem vergonha de Deus? Você tem vergonha de Deus? Você tem vergonha de quem te criou? Olha, tudo aquilo que você acredita, você tem que expor. A luz, ela precisa ser exposta. Cada ato que você fizer de bondade na sua vida, cada palavra de verdade que você lançar para a vida de uma pessoa, qualquer um desses momentos, eles vão ser uma oportunidade de você levar luz na vida de alguém. Não precisa você saber muito, mas o pouco que você sabe, você tem que colocar em prática. Por quê? Porque essa prática, essa ação, é o exercício da fé. Então, quando você vai para campo, quando você está colocando a sua fé, você está plantando a semente da fé, essa fé ela vai gerar frutos, que são o quê? Quando você lança a palavra, quando você faz caridade, você está fazendo o quê? Você está fazendo boas obras. E por que você faz boas obras? Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de quem, William? De Deus. Há uma família ali, resgatou a família, William, por causa que um dia você falou sobre família. Foi para a glória de Deus. Glória de quem? De Deus. Você está entendendo? Para a glória de Deus. Quando você é luz, você fala as coisas para as pessoas em qualquer momento, você não tem vergonha. Porque você sabe quem você é. Você não precisa querer agradar as pessoas que não falam a respeito de Deus. Você tem que agradar aquele que te criou. William, eu não sei se eu faço parte da família de Deus. Pronto, se você gosta demais desse mundo, você já sabe que você não é da família de Deus. A pessoa que é da família de Deus, ela sabe que ela não faz parte desse mundo. Ela não faz parte desse reino aqui. Ela não faz parte. Por quê? Porque o reino de Deus, o reino de Jesus não é daqui. Não é isso? O reino de Deus, o reino de Jesus não é daqui, desse mundo. William, tudo que eu faço aqui é muito maravilhoso, então você está entregue ao mundo. Você está entregue ao mundo. O que precisa? Nossa, já faz 1 hora e pouco que a gente começou, já é tudo muito rápido, né? Helenice, se você escreveu estranho, escreve o que você achou estranho, que aí eu posso te ajudar, tá bom? Mas se você só escreve estranho, eu não tenho nem como compreender o que você falou. Para terminar, no versículo 18, Jesus Cristo ele fala a respeito de que para a gente prestar atenção, né? Por que você tem que prestar atenção e todo o tempo aumentar a sua fé? Porque quando você não faz essa prática de ouvir a palavra de Deus,
Jesus Cristo está falando que até o pouco que a pessoa tem vai ser tirado dela. Então vamos lá, não entendi, vou te falar. Se você é uma pessoa que tem pouca fé, como é que você aumenta a sua fé? Você aumenta a sua fé ouvindo a palavra de Deus. É de qualquer jeito? Não. Salomão ele diz para você fazer o seguinte, olha, tá vendo essa tua orelha aqui? Abre ela. O que é abrir a orelha? Inclinar. Você está se inclinando. Eu desejo aprender sobre a palavra de Deus. Então eu estou me inclinando. Ei, pode falar. Pode falar que eu estou atento. Eu quero aprender sobre isso daí. Eu quero aprender. Então você está se inclinando, sabe? Você tem um desejo de aprender sobre a palavra de Deus. Então, Jesus ele está falando que essas pessoas vai fazer o que com elas? Elas vão ser ainda mais abençoadas. Elas vão ser abençoadas na sua percepção com o mundo, elas vão ser abençoadas em sabedoria. Só que aquelas pessoas que não ouvem, aquelas pessoas que não praticam, até o pouco que elas acreditam ter, vai ser retirado delas. Ah, eu não sei se você entendeu. Você entendeu? Se você não pratica a sua fé, se você não lê, se você não pratica, o pouco que você acredita ter vai morrendo, até você não ter mais nada. Seu coração vai gelar. Você não vai ligar mais para aquilo que Deus fala. Deus já não é mais ninguém na tua vida. Por quê? Porque Jesus está falando, você é uma luz escondida debaixo de um jarro. Você está entendendo o que está dizendo? Até o pouco que a pessoa acha que tem vai ser tirado. Aqueles que não valorizam, não dão atenção à palavra de Deus, vão perdendo até o pouco. Então, resumo, William, de tudo. Resumo de tudo. Nós devemos ser aquilo que Jesus fala. Luz. Você que é cristão, você tem que ser luz para brilhar na sua vida, como exemplo dentro da sua casa, para os seus filhos, para as pessoas que te veem. Por que isso? Porque a sua vida, ela precisa ser um testemunho vivo da graça de Deus. A sua vida, o exemplo, o seu exemplo, precisa ser mostrado para as outras pessoas. Entende isso que eu digo? Então, nós precisamos ser o quê? Luz do mundo. Escondida, não, visíveis. Falando pouco que eu sei, mas falando com convicção, porque foi aquilo que eu li, foi aquilo que Deus me falou. Então, eu passo isso para outras pessoas. Somos a luz do mundo. Segundo lugar, o que nós aprendemos? Que a verdade ela vai ser revelada. Em algum momento, a verdade vai ser revelada. Vai ter um dia que a verdade ela vai ser exposta para todas as pessoas. Sabe quando você fala, nossa, eu tenho dúvidas, você não vai ter mais dúvidas. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, sabendo das coisas. Tem gente, hoje eu vi um post, olha, por que eu estou te falando isso? Para você prestar atenção a respeito das coisas que você diz acreditar. Se você realmente acredita. Eu estava vendo assim, uma pessoa escreveu assim, vai ter animais no céu? Porque eu gosto muito do meu cachorrinho e eu quero muito abraçar, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. É a mesma coisa quando você fala, a pessoa fala assim, nossa, eu vou encontrar com a minha mãe, eu vou encontrar com meu filho, aquele meu filho que eu vou... Presta atenção. Presta atenção. Quando você é salvo, você vai estar com Deus. Com Deus. O maior desejo é de estar com Deus, não é com cachorro. Não é com filho, não é com marido, é com Deus. Quando você está na glória de Deus, você acha que você vai ter cabeça para você. Cachorro não vai estar lá, mas você acha que você vai ter cabeça para outra coisa. A sua mente ela vai estar ligada em quem? Em Deus. Em Deus. É a única coisa que interessa. É Deus.
E para quem ficou na dúvida aí se os cachorros vão para o céu, não, viu? O cachorro não tem alma, não. Então, eu quero terminar hoje falando a respeito. Você é luz, nós somos luz. A verdade, ela vai ser revelada. E a forma com que nós ouvimos, nós devemos o quê? Praticar. Você ouve e pratica. Ouve e pratica. Você não deve ser uma pessoa que esconde os dons que Deus te deu. William, Deus não me deu dom nenhum. Te deu. Te deu. É que você perde tanto tempo com coisas inúteis na sua vida, você perde tanto tempo com coisas que não tem nada a ver com aquilo que você nasceu para viver, que você ainda não percebeu. Você ainda não percebeu os dons que você tem. Você ainda não percebeu o talento que você tem. Você não percebeu, porque ainda é uma pessoa tonta, agindo com tolice. Mas Deus te deu. Você só precisa mergulhar para dentro de você, se conhecer, instalar o reino, em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, seja luz na vida de outras pessoas. Você que é cristão, não se esconda. A parábola da lâmpada. Exponha a luz na vida de outras pessoas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Essa live ela vai ficar gravada no YouTube, acho que amanhã ou depois da manhã vai estar lá. Se você quiser assistir de novo, inclusive tem outras, tem mais de 300 lives lá para você assistir no YouTube. Tem também no Instagram. Você que está me assistindo agora no YouTube, você clica aqui embaixo, compartilha para mais pessoas, se fez sentido, se você ficou aqui até agora, compartilha para mais pessoas, que essa é a mensagem sendo espalhada para mais pessoas, no seu compartilhamento, tá bom? E não tenha vergonha de falar a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. Tenha uma boa noite para vocês. Sábado que vem eu estarei aqui mais uma vez contando uma outra parábola para você. William, qual é o nosso próximo encontro? O nosso próximo encontro é terça-feira, às 20h10. Você pode me acompanhar aí no Instagram, você pode me acompanhar no TikTok, você pode me acompanhar no YouTube. Como eu falei, no YouTube tem mais de 300 vídeos para você assistir. Dia de semana eu falo sobre outros assuntos. Se você quiser participar e ficar mais inteirado a respeito de cursos, mentorias, você faz o seguinte, você clica no link que está na bio e você vai entrar em um grupo de WhatsApp onde eu sempre mando lá. Quando é que, por exemplo, vai ter uma live surpresa ou vai ter algum vídeo que foi postado no YouTube, você vai receber em primeira mão. Mentorias, alguns cursos, você também recebe em primeira mão. É só você clicar no link que está na bio e entrar nesse grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, terça-feira, eu falei aqui a respeito do grupo, o link está na bio, você entra e aguarda lá, fica lá no grupo. Falei que terça-feira é o nosso próximo encontro, às 20h10, e sábado, às 20h10, falando sobre mais uma parábola de Jesus. Tá bom? Dia de semana, a gente fala sobre outras coisas aí também. Muito bem, você que está aqui no Instagram, muito obrigado pela participação de vocês aí, viu? Tchau, tchau e até a próxima.